Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e agora o último vídeo de Antigo Egito. Quer entender tudo sobre as características culturais? Pintura, escultura, arquitetura, todos os uras, né? A religião do Antigo Egito. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta o que tá achando, o que achou dessa série de vídeos do Antigo Egito, tá? Compartilha com a galera e dá o teu like. E vamos embora! Começando então pela primeira imagem que brotou na nossa frente, né? Já que eu coloquei aí nessa ordem, não sei porquê, vamos começar falando da pintura egípcia, né? Muito característica, provavelmente você não é a primeira vez que você vê uma pintura egípcia, né? Que você pode ver que tem uma posição impossível das pessoas. Cara, tenta aí, não tem como, né? Porque o tronco é da frente, mas os braços, as pernas, né? E a cabeça são de lado. Não tem como, se tu tentar, tu vai se entortar todo, tu vai virar num parafuso, meu querido. Não tem como tu fazer essa posição, tá? Mas é muito interessante, né? Essa maneira que eles acharam de padronizar as figuras humanas nessas pinturas, tá? Essas pinturas são cheias de símbolos, símbolos principalmente ligados à religião, tá? Muitas vezes também à economia, como vocês podem ver aqui, pecuária, agricultura, né? Alguns elementos também belicosos, digamos assim, né? Que os guerreiros egípcios, tá? Mas vocês precisam entender que essa pintura egípcia, ela é muito influenciada pela religião. E essa influência religiosa não vai permitir variações, né? São raras as variações que a gente vai ter na estrutura de uma pintura egípcia, por isso essa padronização desse corpo, né, que a gente vai conhecer a postura do ser humano nessas pinturas ganhou até um nome, cara, dos historiadores, dos estudiosos, que é chamada de postura hierática, tá? Que vai ser então essa coisa muito louca aí da cabeça e das pernas de perfil e do tronco virado para frente. Beleza, pessoal? Beleza, você entendeu tudo sobre pintura, agora a gente vai falar sobre os hieróglifos. Como que, cara, da onde que surgiu, né, essa escrita hieroglífica, né? São símbolos, né? Basicamente, os hieróglifos são símbolos. Essa palavra hieróglifo ou hieroglifo, né, é um dos maiores questionamentos da humanidade, né? Dos mesmos criadores de narguilé ou narguilé? É hieróglifo ou hieroglifo, né? Que desgraça, a gente não sabe como que pronuncia essa palavra, né? Mas enfim, os hieróglifos, tanto faz, eles vão vir do grego. Essa palavra vem do grego, que significa sinais sagrados, que seriam então essas ruminuras, né? Esses símbolos egípcios que representariam então escritos, né? Era dessa maneira que os escribas relatavam determinadas questões administrativas, tá bom? Então a gente vai ter esses hieroglifos aqui, uma tradução embaixo de mim, tá? Então como que seriam as letras, né? O que elas significavam, beleza, pessoal? E também uma coisa bem interessante, uma curiosidade, é que a gente só aprendeu, o ser humano só aprendeu, né, outros seres humanos, digamos assim, né, conforme o passar do tempo e essa cultura dos hieróglifos acabou caindo, né, por terra e as pessoas não aprenderam mais a ler hieróglifos, a gente só vai ter a redescoberta de como decifrar esses escritos em 1822, no século XIX. Olha que doideira, depois do Napoleão, né? Com um carinha chamado Jean de François Champollion, né? Um francês que vai achar uma pedra chamada Pedra de Roseta, que ajudou muito a decifrar esses hieróglifos. Tá bom, galera? Beleza, Bruno, entendi tudo sobre o hierógrafo, eu quero que tu fale sobre escultura, né? Então aí a gente tem essa escultura da deusa Nefertiti, tá? Que é uma deusa muito importante aí para os egípcios, tá? Então vocês podem ver mais uma vez aí a religião influenciando na arte egípcia e essas esculturas, principalmente do busto, né? De deuses que a gente vai ter aí. A gente também tem a arquitetura, que poucas pessoas no mundo sabem, mas não começou com as pirâmides. A gente vai ter, antes das pirâmides, essas construções que eu estou mostrando para vocês aí, que são chamadas de mastabas, tá? Bruno, não entendo o que é uma mastaba, não faço ideia. Tá, então vamos do início, né? Para que são construídas pirâmides? O propósito ele é muito religioso e ao mesmo tempo funerário. Seria então para você armazenar, guardar o corpo das pessoas importantes, assim como a gente tem, né, as lápides, né, os cemitérios hoje em dia. Então a gente tem as pirâmides nessa mesma pegada, tá bom, galera?
Mas antes de existirem as pirâmides, isso daqui ninguém te conta, cara. Só eu te conto. Antes de existirem as pirâmides, existiam as mastabas, que possuem o mesmo significado, a mesma função. Só que as mastabas vieram antes das pirâmides. Tá, Bruno, por que então que eles começaram a construir esses bagulho muito maior? A pirâmide é muito maior do que a mastaba. Por que eles começaram a construir coisas muito maiores, muito mais difíceis de serem, né, enfim, de serem construídas, de fazer essa arquitetura, né, de fazer esse projeto? Por que eles não permaneceram nas mastabas? Então, tem aí uma questão social, tá? Porque o primeiro carinha, né, o primeiro faraó que construiu a mastaba, ele foi lá e construiu uma mastabinha modesta, né? Enfim, para ele guardar o próprio corpo lá e ir para o além-vida, né, da religião, porque os egípcios eles acreditavam na ressurreição da alma. Para você conseguir reencarnar, você precisava que o seu corpo estivesse preservado. Por isso que a gente vai ter a famosa mumificação, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Então, eles construíam essas mastabas, colocavam o corpo mumificado dentro de um sarcófago, junto com o sarcófago guardavam alimentos, joias, coisas importantes, né, roupas, outras riquezas, e estava lá tudo pronto para a ressurreição dessa pessoa importante. Essas construções eram muito caras, geralmente apenas faraós e nobres, sacerdotes poderiam construir. Só que, cara, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui totalmente arbitrário, não foi exatamente assim que aconteceu. Só vou utilizar assim pra gente, de maneira figurada pra gente entender. Digamos que o Menes, não foi o Menes, foi o primeiro a construir a sua mastaba. Foi lá, construiu uma mastabinha, né, tranquila, pá. E aí chegou um cara chamado Miquerinos, olhou pra mastaba, pô, o Menes, ele era um cara muito importante. Se eu construir uma mastaba maior que a do Menes, as pessoas vão me respeitar mais quando eu morrer. E aí começou, cara, uma briga de quem que tem a mastaba maior, né? Os homens heterotópicos querendo ver quem que é o mais macho. E aí a gente vai ter aí as mastabas sendo construídas cada vez maior. Mastabas cada vez maiores, que demandam cada vez mais trabalho, de mais servos, né? Até que a gente vai ter um carinha chamado, né, enfim, não sei o nome dele, não sei qual foi a primeira pirâmide, mas um cara vai falar, pô, eu quero superar todas as mastabas, eu vou fazer uma construção em formato piramidal. E aí a gente vai ter as primeiras pirâmides sendo construídas. Tu vê, cara, tudo isso por conta dessa questão da ostentação. Ostentação é um conceito velho. Desde o Egito Antigo, a galera querendo ostentar a maior pirâmide, né? Pode ver aí que a galera não se garante, né? Tem que construir a pirâmide grandona, né? E aí a gente vai ter, né, as pessoas construindo as pirâmides. Essa daqui, uma das mais famosas, se não me engano, é a pirâmide de Khéfren, tá? São as 3 pirâmides que você geralmente vê nas imagens. Khéfren, Miquerinos e... como é que era o nome da outra? Opa, vamos voltar lá o slide para eu lembrar o nome da última pirâmide. Rapidinho, pessoal, rapidinho. A Kéops, né? Kéops, Khéfren e Miquerinos, tá? Então, inclusive, a gente descobriu, né, que a gente tinha nessa época essa folhagem a ouro da pontinha dessa pirâmide, tá? E diziam, né, que algumas pessoas dizem que dava para ver o reflexo do sol se tu estivesse na órbita da Terra, né, se tu olhasse para essa pirâmide. Então ela era bem construidinha, tá? Ela era revestida aí de mármore, quartzo, e ela era branquinha com a ponta dourada. Dizem que foi uma das coisas mais incríveis que já foram construídas na história da humanidade. Não é à toa que participou das 7 maravilhas do mundo antigo e participa aí, né, das maravilhas atuais. Beleza? Beleza, Bruno. Aí a pintura, né, que eu falei para vocês, aqui outras pinturas, então reforçando, né, aquela questão da postura hierática, né? Aqui um sarcófago, né, que ficou muito famoso esse tipo de sarcófago, mais pinturas representando deuses e principalmente aqui os, digamos, chapéus, essas estruturas que eles usavam na cabeça, né, representando poder, alguns representando sabedoria. Então esse sol aqui em cima geralmente representando sabedoria, tá, galera? Aqui uma outra deusa e os hieróglifos atrás, e aqui a própria encarnação aí do famoso personagem, a múmia, né? E como que ela era realmente feita um pouco diferente do que a gente vê, né, nos filmes, que geralmente é tudo branquinho e só um buraquinho pro olho, né? E a gente pode ver que não é tão branquinho assim a múmia. Beleza? E para fechar, aqui trazendo os principais deuses da religião egípcia, tá? Então vocês vão ver aí, por exemplo, deixa eu ver uma coisa. Tá certo. Não esqueça de falar nada, não pode deixar nenhum detalhe para trás, tem que passar tudo para vocês. Vocês vão ver aí alguns deuses bem famosos, né? O Ra, que é o deus do sol,
a Ísis, que seria essa deusa da maternidade, Osíris, o deus da vida após a morte, o próprio Anubis aqui, né, essa cabeça de chacal, que seria esse protetor dos mortos, que faria uma passagem, né, para o embalsamento, inclusive também aquela questão de pesar o coração, né, com um outro referencial para ver se o coração da pessoa era mais leve ou mais denso, e se ele fosse mais denso, a pessoa não passaria, né, ela não teria reencarnação, então bem interessante essa situação aí também. E também a questão de a gente ter o deus Amon-Ra. Geralmente a gente escuta isso, né? Não é nem Amon nem Ra. Então, o que vai acontecer? Você lembra do Tutankhamon? Então, o Tutankhamon que veio do Vale dos Reis, e um dos principais deuses de Tebas, que era a principal cidade da época, né, lá no Egito, era o Amon. E aí, como ele veio de lá, né, ele homenageou o deus, né, no seu nome, então ficou Tutankhamon. E a gente vai ter, com o passar do tempo, conforme Tebas vai adquirindo essa liderança, né, das cidades egípcias, a fusão do deus Sol, né, que seria o deus Ra, com o deus Amon, né, que seria esse rei dos deuses, né, ou o deus dos ventos, que seria então essa divindade local de Tebas. E aí a gente teria finalmente o deus Amon-Ra. Fica aí dando uma olhadinha, né, cada deus, o que ele representa, né, e aprecie então essa maravilhosa religião politeísta egípcia. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado os teus estudos, essa série de vídeos do Antigo Egito. Beijão, te vejo numa próxima. Valeu!